Oi, pessoal, tudo bem? De volta aqui. Quero contar para vocês que hoje eu tive na banca de mestrado da Camila Gruber, da Universidade Federal do Paraná, e ela foi orientada pela professora Marília Pedroso Xavier. E ela trouxe um tema muito interessante, até vou ler o título aqui, quero conversar com vocês sobre esse assunto, tá? A sucessão do cônjuge e do companheiro no regime de bens misto ou híbrido. E ela me trouxe. A Camila foi muito bem na defesa, teve super sucesso, foi recomendada para publicação, mas além disso, eu quero trazer aqui algumas reflexões que o trabalho dela me trouxe, certo? Então vamos lá. Vocês estão lembrados que o nosso Código Civil, ele afirma que com relação aos bens, os cônjuges podem disciplinar o que bem lhes aprouver. Então, os cônjuges têm, no regime patrimonial, ampla e restrita liberdade. Isso significa dizer que, em tese, para disciplinar bens, nós temos liberdade completa praticamente. Nós deveríamos poder fazer tudo aquilo que estivesse na nossa liberalidade, né? Na nossa autonomia privada, nosso densificador aí do princípio da liberdade, né? Nós podemos contratar ou pactuar aquilo que desejarmos, né? O que bem nos aprouver. Entretanto, existe uma dúvida muito comum que é: seria possível inventar um regime de bens? Seria possível que nós tirássemos da nossa mente um regime de bens, por exemplo, que todos os bens comprados durante a união, e aí no casamento a gente vai fazer a aplicação do regime da união estável também, uma vez que o artigo ali, a partir do 1723, 1724 e o 25 especificamente, trabalha com a ideia de que se eu não tiver pacto escrito, eu vou seguir o regime, que é um regime supletivo de vontade da comunhão parcial. Será que seria possível que nós disciplinássemos um regime de matrimônio que todos os bens adquiridos, 70% fosse do meu marido e 30% meu? Ou o oposto, 80% meu e 20% apenas do meu marido? Será que isso seria possível? Mais do que isso, será que nós poderíamos conjugar bens, por exemplo, com relação a bens móveis, eles pertencem todos ao meu marido, e com relação aos bens imóveis, todos pertencem a mim? Ou mais ainda, será que poderíamos importar um regime dotal aí de algum ordenamento jurídico alienígena estrangeiro para que nós pudéssemos ter aplicabilidade aqui no Brasil? Essas são perguntas que o trabalho da Camila me trouxe, porque tudo aquilo que lhes aprouver dá uma ideia de uma ampla e irrestrita liberdade, não é mesmo? Entretanto, a gente tem algumas reflexões que são pautadas e parametrizadas por duas professoras que eu conheço, aliás, quero recomendar, vou deixar aqui os textos, que é a Fabiana Domingues Cardoso e a professora Cristiana Gomes, Ferreira Gomes, eu acho ou Gomes Ferreira, eu sempre troco o nome dela, desculpa aí, Cris, que trabalham com essa ideia de possibilidade dos pactos antenupciais e pré-nupciais tendo outras cláusulas. E aí, não bastasse essa pergunta sobre a possibilidade de implementar um regime completamente aleatório, ou com a possibilidade de misturar os regimes, ou mesmo de importar um regime de bens de outro ordenamento jurídico, nós temos a pergunta do regime sucessório desse, né? Antes do Código Civil de 2002, nós não tínhamos esse problema. Por quê? Nós tínhamos um regramento para a vida, então o regime de bens ele tinha uma vigência ali na vida do casal, e no momento do óbito, o direito sucessório dava conta disso, sem interferir em nada, nenhuma das opções que a pessoa tinha tomado em vida. Com o advento do Código Civil de 2002, nós temos a possibilidade, nós temos a obrigação, não a possibilidade, de termos de nos vincular o regime sucessório às opções realizadas em vida pelas pessoas. Então, quando nós falamos da concorrência sucessória, ali do 1829, do inciso 1, quando o cônjuge ou companheiro, pelo precedente do STJ, que disse que sim, vale para o companheiro também, concorre com descendentes, nós temos que ter importância do regime de bens, nós estamos dizendo, em termos de ordem jurídica, que a escolha que o casal fez durante a vida tem efeitos no pós-mortem.
E o fato de existirem esses efeitos no pós-mortem causa mais uma perplexidade quando estamos tratando desses regimes aqui, ou regimes inventados, e aí eu estou exagerando, eu sei disso, mas é só para nós pensarmos e refletirmos, ou regimes mistos ou híbridos, que nós temos um hibridismo relacionado a miscigenação deles, então, ou até a opção de mesclarmos regimes, ou até mesmo a importação. Como que fica o direito sucessório? Em que pese a Camila não tenha trazido assim uma solução fechada para esse tema, o que seria necessário apenas numa tese de doutorado, ela trouxe algumas reflexões que eu acho que nós podemos pensar, não é mesmo? Qual é a ratio, qual é a racionalidade que está por trás do artigo 1829? E eu vou fazer uma ressalva aqui que eu não concordo muito com essa racionalidade. Entretanto, há uma colega de faculdade que disse que para ela faz todo o sentido. Qual a ratio que está por trás desse dispositivo? Onde há meação, não há herança. Então, quando eu tenho regime de bens de meeiros, eu só sou meio, eu não sou herdeiro no mesmo lugar que eu já tenho herança. Então, uma das opções possíveis para pensar esses regimes híbridos seria utilizar essa ratio, essa racionalidade, se não me engano, foi o professor Zeno Veloso o primeiro que nos advertiu sobre esse assunto, para os regimes híbridos. Então, todas as pessoas que tivessem circunstância de meação sobre determinado bem não teriam herança. Mas as pessoas que não tivessem meação seriam sim herdeiras. E aí vocês vão dizer, mas Simone, nesse seu regime aí de 70-30, como é que fica? A mim parece que nós podemos pensar de uma maneira matemática. Se o fracionamento é 70-30, talvez eu tenha ali entre o 7 e o 3, né? Eu tenho entre o 7 aqui e o 3 do outro lado, para ter o 100%, eu tenho um tanto do que falta para os 50. Então, no caso, é 20. Se eu estou falando de que quem falece é quem tem 30, talvez eu tenha 20 para conversar sobre herança. Se eu estou falando de que quem falece tem 70, talvez eu também tenha 20 para conversar sobre herança. Vocês entendem qual é a ideia? Eu sei que pode ser um tema assim um pouco divergente e um pouco comum também, porque nós não temos o hábito da lavratura de pactos antenupciais para a escolha desses regimes mistos ou híbridos ou até mesmo regimes que são legalmente autorizados. Hoje, gente, a jurisprudência dominante, ela nos mostra que nós precisamos eleger um regime parâmetro e no pacto nós podemos fazer inclusões ou exclusões deste regime parâmetro. E aí o direito sucessório se regra por este regime parâmetro que foi escolhido pelas partes. Hoje, vocês sabem, nós temos possibilidades de 5 regimes de bens na ordem jurídica. Ou estou falando de comunhão universal, quando eu comunico todos os bens anteriores e presentes da união. Comunhão parcial, quando eu comunico apenas os bens presentes ou posteriores à união, em regra, né? Tem algumas inclusões e exclusões. Ou eu tenho participação final nos aquestos, que é um regime que faz uma conta de quanto cada cônjuge contribuiu para a economia familiar e aí faz um saldo com relação à participação apenas nos aquestos, e por aquestos entende-se o regime daquilo que foi construído dentro do casamento, ou eu tenho a separação convencional de bens, quando cada cônjuge alia-se ao outro e escolhe que vão ter massas de autonomia patrimonial, ou eu tenho a separação obrigatória de bens. Então, os nubentes deveriam escolher dentre esses 4 possíveis, porque esse único aqui, ele obedece à regra do 1641, então ele não pode ser escolhido, ele é imposto ao casal, né? E quem são esses que têm regime imposto? Aqueles que têm mais de 70 anos, aqueles que inobservaram as causas suspensivas da celebração de casamento e de união estável, e o STJ já disse sim, aplica-se as causas suspensivas também à união estável. Isso leva ao regime de separação obrigatória,
tá certo? Então, os nubentes ou o casal unido estavelmente escolhe um desses 4 regimes possíveis de eleição e quando escolher um regime diferente da comunhão parcial típica, é obrigado a colocar em um pacto escrito. Como assim, Simone? Eu não entendi. Para eleger comunhão parcial típica, a lei supre a vontade dos nubentes. Então, para eleger comunhão parcial, eu não preciso fazer nada. Eu posso simplesmente ir no dia da celebração do casamento e assinar o papel, certo? Mas para eleger quaisquer dos outros 3 regimes de bens, ou incluir ou excluir cláusulas neste regime aqui de comunhão parcial, eu necessito de acordo escrito. No casamento, eu necessito de pacto antenupcial, então antes do casamento, e na união estável eu preciso de pacto de convivência ou pacto de união estável, ou contrato de união estável, como prevêem alguns autores. Fora isso, gente, como que funciona os outros regimes de bens? Sempre são necessárias as realizações dos pactos pré-nupciais ou pactos de união estável. E aí eu e a Laura Facchini fizemos uma pesquisa para uma disciplina lá da faculdade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos tabelionatos de nota da nossa cidade, que é Porto Alegre. E nós chegamos à conclusão que nós não temos consenso com relação à autorização ou não para a lavratura destes pactos ou até mesmo do pacto pré-nupcial destes regimes que são considerados híbridos. Então, eu vou deixar para vocês aqui embaixo tanto a referência da obra da professora Fabiana, quanto da professora Cristiana, e também do nosso texto, meu e da Laura Facchini, para que a gente possa pensar sobre isso. E aí, Simone? E, no fim, com relação à herança desses regimes híbridos, o que tu diz para nós? Como que tu te posiciona? A Camila teve uma ideia bem legal, que é fazer um pacto pós-casamento, um pacto intramatrimonial. Eu vou lembrar aqui o professor Dimitri Soares, que fala da possibilidade jurídica desses pactos intrafamiliares, ou seja, quando a família já existe. E eles disseram que a gente poderia disciplinar, então, alguma coisa nesse sentido. Claro, não tendo aqui um cuidado de falarmos da preservação do 426, e a gente tem doutrina divergente sobre esse assunto. Eu tenho uma proposta da gente examinar um pouco, isso não está elaborado, só quero compartilhar com vocês, tá bem? A gente elaborar um pouco essa questão com relação à racionalidade do 1829. Como assim, Simone? Como a racionalidade ela diz respeito a quando a gente meia, a gente não herda, alguma circunstância que fuja a isso pode necessitar uma disciplina tópica, uma disciplina no caso concreto. Entretanto, se nós estivermos nessa regra geral aí da meiação e da herança, talvez seja possível utilizar esse parâmetro para fazer a construção de um regramento sucessório aí desses regimes híbridos. Vai sair provavelmente o texto da Camila, eu recomendo a leitura para vocês, acho que é um texto que vale a pena ler, até porque ela faz uma digressão sobre os próprios regimes e sobre a análise dos tribunais com relação a esses regimes. Mas eu queria trazer isso porque eu fiquei muito impactada com o tema dela e fiquei com vontade de opinar. E aí resolvi deixar essa opinião pública aqui. Posso me arrepender, mas enfim, a gente muda de ideia. Um grande abraço, gente, e até o próximo vídeo.